Bom, aqui está falando que a aula é 17, sim, essa é a aula 17, mas a Fabi já deu a aula 18, então nós estamos na aula 18, né? O módulo 1 fala sobre mordomia cristã. O que seria mordomia cristã? Nós estamos fazendo agora, nós estamos entrando agora na parte onde que nós falamos de dízimos e ofertas, dinheiro. O que é o dinheiro na Bíblia? O dinheiro é uma bênção, né? Tudo depende da forma que nós usamos e o que nós fazemos com o dinheiro, né? O que nós fazemos com as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? Eu queria passar aqui, a palavra fala sobre a nossa natureza, né? Qual é a nossa natureza? Olha o que diz a Bíblia referente a isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Esses são os aspectos negativos. Infelizmente, nós temos, assim, eu não estou falando que é a igreja A ou a igreja B ou o que estão fazendo, mas há um certo receio quando a gente fala sobre dinheiro, né? Quando a gente fala sobre oferta, sobre dízimo, sobre esmola na igreja. Por quê? Porque a gente vê que muitas pessoas fazem da forma errada, elas conduzem isso de forma errada, né? Então, essa é a forma negativa, né? Porque todas as vezes que a velha natureza, ela vem sobre nós e nós temos amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, está em 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. A velha natureza, ela floresce, desvia da fé ou do destino, ou do ensino, né, do nosso destino com Deus, disputas e fofocas, divisões, heresias, traições. Essas coisas são as coisas negativas que o dinheiro traz até sobre a igreja, né? Quantas vezes a gente não vê aí pessoas fazendo coisas meio que bizarras sobre isso? Mas na Bíblia, a Bíblia ela fala sobre o dinheiro na igreja, né? E o dinheiro sobre a casa do Senhor. E a casa do Senhor, ela precisa de dinheiro para poder se manter. Eu só queria abrir aqui uma observação que, nesse curso, a única vez que nós vamos falar sobre dinheiro é nessa aula, porque a Bíblia fala sobre esse assunto, tá? A gente não costuma tocar no assunto de dinheiro, de valores, porque é um assunto muito polêmico, as pessoas estão muito machucadas com isso, né? Então, com muita cautela, a gente vai falar sobre esse assunto, mas porque a Bíblia fala sobre isso, né? Então, essa parte negativa que o dinheiro fala são as partes da disputa, fofoca, divisões, heresias e traições. Isso tudo acontece muitas vezes dentro da igreja por causa do dinheiro. E a Bíblia fala que o dinheiro é até como se fosse um deus, né? Mamon. Por quê? Olha só o que diz a palavra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, está em Mateus 6:24. É tão pesado isso, né? Porque muitas vezes na cabeça da pessoa ela só pensa em trabalhar e ganhar dinheiro, só pensa em fazer dinheiro, né? E Deus ele faz uma comparação, Deus e Mamon, né? E o Deus Mamon, que Mamon era um deus, o deus do dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas perdem tanto tempo na sua vida gasta o seu tempo servindo a Mamon, né? Qual é o conceito de pós e mordomia? Pós, Deus é possuidor de todas as coisas. Deus é o Senhor e a terra é a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que neles habitam. Está em Salmo 24:1. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Mordomia. Se Jesus é o Senhor da minha vida,
Então, somos mordomos ou administradores responsáveis de prestar contas de tudo quanto temos em nossas mãos. Daí tem aquela parábola, né, das minas em Lucas 19, do 11 ao 26. Esse estudo ele vai ser mandado para vocês, e aí vocês podem estar depois lendo todos os capítulos, que é uma parábola que tem das minas, né? Dízimos, ofertas e esmola, né? Prestaremos conta das finanças, ministérios e os frutos. Acerca das finanças, na Bíblia, encontramos pelo menos 48 registros sobre o dízimo, 173 sobre ofertas e 34 sobre esmola. Dízimo. O que significa a palavra dízimo? A devolução de 10%. Ofertas são coisas voluntárias, quando você quer ofertar na igreja ou na vida de uma pessoa, você faz essa oferta. E a esmola é quando uma pessoa necessitada está pedindo, está precisando, você faz esmola. Você faz uma esmola, faz uma oferta de esmola para eles, né, para as pessoas, né? Sentimento de Deus no Antigo Testamento referente a esse assunto. Desde os dias que os vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, e que te roubamos, Senhor? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, pois a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para a recolherdes. Até que não haja, né? Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, que está em Malaquias 3, do 7 ao 11. Eu conheço algumas pessoas, né, que eles ganham muito bem, né, mas sempre estão endividados. Pessoas que muitas vezes conhecem o Senhor, mas muitas vezes as pessoas não são fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E a Bíblia está falando assim que é uma das formas que o Senhor, ele fecha, é o que diz Malaquias 3:10, ele fecha a boca do devorador, né? Às vezes a gente não dá 10% ao Senhor, mas nós damos 90% ao devorador. Sempre, tudo que a gente recebe, tudo que a gente pega, o dinheiro nunca dá. E o Senhor está falando, faça prova de mim, para mim mostrar para você que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então, o Senhor está falando para você fazer prova dele, né? E dizimar. E aqui, onde que eu tenho que dizimar? Aonde que eu tenho que ofertar? Você tem que dizimar no lugar, na igreja que você participa. Você tem que dizimar no local onde as pessoas te alimentam, elas te dão o sustento espiritual, né? Aqui nos Estados Unidos, os pastores aqui, eles são integrais. É como se fosse até uma profissão. E assim, nós vamos falar sobre esse assunto. No Velho Testamento também nós vemos que Deus ele separou uma tribo, a tribo de Levi, onde que os sacerdotes, eles administravam as primícias, os 10% de toda a colheita que eles recebiam, eles davam para o sacerdote. Os sacerdotes não poderiam trabalhar. O único trabalho deles era cuidar das coisas, cuidar do tabernáculo, que o tabernáculo é como se fosse a igreja no Antigo Testamento. Tabernáculo nós estudamos, nós falamos sobre
Isso, né, falamos que no uma tribo, ela cuidava do tabernáculo, essa tribo não trabalhava. Que tribo que é essa? Era a tribo de Levi. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do estudo, né. Cuidados de hoje: sejamos fiéis a Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Muito pesado, né. Não erreis, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, como diz lá em, em Malaquias. Ele fala aonde que nós roubamos, nos dízimos e nas ofertas, né? Ministério é bênção, mas não é negócio. Usar e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6, do 5 ao 6. O que está falando aqui? Que a igreja, ela não é uma fonte de lucro. Por mais que nós vemos templos grandes, igrejas grandes, né? Mas ela não pode pegar o dinheiro e ser uma fonte de lucro para os seus donos, para os seus. O dono da igreja é Deus, né? Quem é dono da igreja é Jesus. Ele é o marido da igreja. Então, toda a renda que entra na igreja é para reverter nas coisas espirituais, né? Aberturas de novas igrejas, atingir mais pessoas para o evangelho. E nós estamos aqui em um mundo onde que tudo que você vai fazer, você precisa de dinheiro, precisa comprar materiais, quando você senta numa cadeira, numa igreja, nós estamos aqui nos falando, tudo esse meio, ele precisa de recursos, né? Precisa de um celular, precisa de um Zoom que você tenha liberdade de trabalhar o tempo que for, a gente paga por isso, mas você vê que tudo que você vai fazer hoje precisa de ofertas, precisa de dízimo, precisa de dinheiro. Então, quando nós... mas só que a gente entendemos que nessa página fala que isso aqui, a igreja não é fonte de lucro. Se nós temos visto alguma coisa assim, nós temos que desconfiar, né? Mas também nós não podemos acusar, porque a gente não sabe do coração de cada igreja, qual é a intenção do coração de cada pastor sênior, né? Que, que conduz essa igreja, né? Mas nós temos que entender que a igreja, a Bíblia fala em 1 Timóteo 6, do 5 ao 6, não é fonte de lucro. Porém, Deus, ele abençoa a igreja. Deus, ele abençoa. E todas as pessoas que são fiéis nos dízimos e nas ofertas são abençoadas, porque você fecha uma legalidade. E muitas vezes tem pessoas que são ímpias, que não conhecem a Deus, mas eles fazem isso. Eles pegam 10%, tem pessoas que dão até mais do que isso em empresas, dão 10% e distribui, ajuda pessoas, ajuda escolas, né? Eles investem em pessoas, né? E pessoas que são prósperas, né? Porque elas cumprem um princípio bíblico, né? E você vê, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? E a Bíblia diz que é dano que se recebe. E a Bíblia também fala que o generoso prosperará. Quando nós somos generosos, nós prosperamos, que são princípios bíblicos, né? A administração das doações na igreja cristã primitiva, né? Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Atos 4:34. As ofertas e dízimos e doações sociais são coordenadas e administradas pela diretoria da igreja, também pelos diáconos, né? Então,
toda a oferta que entra, eu lembro que eu não fui tesoureiro, mas eu fazia parte da contagem lá dos dízimos e ofertas, né? Tanto na igreja presbiteriana quanto na igreja cristã, e a gente vê que é uma coisa muito bem organizada, né? Todo mundo tinha que ser contado por 2 pessoas, 2 diáconos, ou um presbítero e um diácono, ou um obreiro e um diácono, e contava, 2 pessoas assinavam e mandavam todo o recurso. Nas igrejas que eu passei, eram muito sérios, eles levavam isso muito a sério, né? E continua sendo assim até os dias de hoje, né? O destino das contribuições. No Antigo Testamento, o destino era especial à tribo de Levi, como eu tinha falado, composto por uma equipe sacerdotal para o serviço do tabernáculo, ou seja, da antiga igreja, né? Da igreja do Antigo Testamento. No Antigo Testamento é destinado à administração da igreja, construções, reformas, manutenções, ofertas, seguranças, doações, locações e salários. Os sacerdotes, todos eles recebiam um salário por tudo que eles faziam, né? Dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, que está em João 3,16. O maior exemplo de dar foi Deus. Ele deu o que era o mais precioso, o que ele tinha de melhor, que foi Jesus. Ele deu a sua primícia, seu único filho, né? E o que continua dizendo a palavra sobre isso? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, do 4 ao 5. O que continua dizendo a palavra em Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei e de graça dai, né? Deus deu o seu melhor, sua primícia por nós. Amar sem esperar nada em troca, sem barganha. Quando nós damos o nosso melhor, né? Nós damos a primícia, né? O primeiro, né? E o que nós precisamos, o que seria o dízimo? O dízimo também não é só o dinheiro em si. O culto nós costumamos fazer aos domingos. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, eu lembro que quando eu ensaiava com o pessoal do louvor, eu falava, olha, qual é o horário que nós damos para os nossos patrões na semana? Daí todo mundo, eu tenho que chegar no trabalho 8 horas, tenho que sair 7 horas de casa, né? Outros falavam, eu tenho que sair 7h30. Daí eu falei, então tá bom, como domingo é o primeiro dia da semana, eu era líder do louvor na época, eu falava, vamos dar o nosso melhor. Nós vamos estar aqui na igreja às 6 horas da manhã. E chegávamos na igreja às 6 horas da manhã e entregava para o Senhor em sacrifício, no nosso primeiro dia da semana, nossa primícia, os 10% do nosso tempo. Nós também temos que dar o nosso tempo ao Senhor. Tendo em vista que nós passamos aproximadamente umas 14 horas acordado e 8 horas dormindo, mais ou menos. Então, dessas 14 horas, nós temos 14 horas acordado ou 16 horas acordado, uma média de 16 horas acordado, e nós dormimos a média de 8 horas por dia. Então, dessas 16 horas, nós temos que dar no mínimo, né? No mínimo 1h30 ao Senhor de dízimo, né? No mínimo do nosso tempo, né? Lendo a palavra, meditando, falando com o Senhor, né? E isso é o dízimo também, é o dízimo do nosso tempo, né? Dar no Velho Testamento. Abraão deu dízimo, bem como sua geração. Em Moisés, os dízimos tornou-se uma lei obrigatória. As ofertas de sacrifício, devido à consagração,
consagração de pecados, né? Está em Levítico 1:6, ofertas queimadas, gratidão, Levítico 2, oferta de manjares, eram tudo obrigatório. Tudo isso era ofertas obrigatórias. Deixa eu só repetir, né? Oferta pelo pecado, seria as ofertas queimadas, gratidão, oferta de manjares, e isso era obrigatório. Deus educou o seu povo a dar independente das circunstâncias. Deus educa desde o início para que seu povo aprenda a dar. Deus, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de nada disso. Mas o nosso problema é que o nosso coração muitas vezes ficam presos a essas coisas. Então Deus, ele quer que nós nos libertamos de tudo isso, inclusive do dinheiro, do amor ao dinheiro. Deus, ele está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver a ele. Se você der tudo a Deus com o coração, com alegria, ele vai te dar tudo. Sua família, entregue ao Senhor o seu caminho, confia nele, como diz a palavra, e o mais ele fará. Entregue tudo a ele. Entregue seus dízimos, suas ofertas, sua família, tudo que você tem, seus dias, entregue na mão do Senhor e confia nele. E ele está disposto a te dar tudo o que você está disposto a devolver a ele. Dar no Velho Testamento sacrifício, oferta de manjares, conceder presente, repartir ofertas para Deus de cereais, que está em Gênesis 4:3, Levíticos 2:1 ao 16 e Levíticos 6, do 14 ao 23. Ofertas alçadas de cereal, contribuição, 2 Crônicas 31:3, Esdras, capítulo 8, 25, Ezequiel 45:16, para erguer dinheiro, Êxodo 25:2, né? Ou seja, eles fizeram um mutirão entre eles e levantaram dinheiro para levantar o tabernáculo, tornar mais conhecido alguma coisa, né? Oferta de consagração, presentear com a ideia de garantia, entrega e consagração, Êxodo 28:38. Ofertas queimada, holocausto, oferta feito com fogo, né? Ofertas feitas com fogo, Êxodo 29:18. O animal era totalmente queimado e sacrificado. Oferta movida, pecado que era removido e atirado para longe, direito da mão de Deus, Êxodo 29:26, quando o pecado era removido. Oferta voluntária, sem pressão ou necessidade de algo, simplesmente voluntária a Deus, Êxodo 35:29. Oferta pela culpa, para limpar da culpa do pecado, Êxodo 29:36. Oferta de libação, algo derramado, moldando um novo ser, Êxodo 29:41. Esse tipo de oferta derramava-se o vinho, né? De oferta derramada. Esse tipo de oferta era como se fosse derramado um vinho, né? Que está em Levítico 23:13. E oferta de perfume agradável. Deus se alegrou com o cheiro suave e trouxe calma. Êxodo 29:41. Oferta das primícias, primeiros frutos da colheita, Levítico 2:14. Nós já passamos por isso, né? Já lemos Levítico. Oferta pelo pecado, era para cobrir, purificar e fazer expiação, reconciliar o homem a Deus, que está em Levítico 5:10. Dar no Antigo Testamento, né? Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Nós também temos assim a área da caridade na igreja, a área de ajuda, né, que é destinado um valor, ou muitas vezes os próprios irmãos levam alimento, né, que tem de sobra em casa e ajuda as pessoas. Isso é uma forma de ofertar, uma oferta para poder ajudar as pessoas que precisam, né?
Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas da oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa a oferta maior do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, 41 ao 44. O que acontece? Jesus, quando nós estamos dizimando, quando nós estamos ofertando, ele não olha a quantidade que você está fazendo, mas ele olha o nosso coração. Como que os nossos corações estão servindo ao Senhor? Como o nosso coração está dando ao Senhor, né? A Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com alegria. E essa viúva, ela deu tudo que ela tinha. E tinham pessoas que colocavam muito mais valores ali naquela caixa. Mas eles davam o que sobrava. A viúva deu tudo que ela tinha. 2 moedinhas com pouco valor, mas ela deu com o coração. Então Jesus, ele olha o nosso coração. E existe também o princípio da semeadura, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas 6 ao 7. Tudo que nós plantamos, se nós plantamos amor, nós colhemos amor. Mas se nós plantarmos contenda, nós vamos receber contenda de volta, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão em vossos regaços, né? Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Lucas 6:38. Quem dá, recebe, é abençoado e prospera. O que não contribui? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. E ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Provérbios 11:24. Nós precisamos contribuir, nós precisamos, no lugar em que nós estamos, nós precisamos estar contribuindo, né? Para que o Senhor ele venha e derrame suas bênçãos sobre nós, né? Dá proporcionalmente. Ordeno aos que são ricos que no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham suas esperanças na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos. Um filme fundamental para a era que há de vir é assim, e assim alcançarão a verdadeira vida, né? A verdadeira vida. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Mas aquele que não conhece e pratica as coisas merecedoras de castigos receberá um pouco de açoite. A quem foi muito dado, muito será exigido, e a quem foi muito confiado, muito será pedido. Lucas 12, do 48. Tomando as parábolas dos talentos, quem mais recebeu, mais deveria servir ao Senhor. A prosperidade é para servir mais ao Senhor e aos irmãos. Então, Deus ele nunca abençoa uma pessoa se não for para ela abençoar o corpo de Cristo, né? É como se fosse tem
um estudo que fala do Mar da Galileia, que na verdade o Mar da Galileia não é bem um mar, é um rio, né? E o Mar da Galileia, ele recebe água do Mar Mediterrâneo, ele recebe água e escoa a água para o Mar Mediterrâneo. E o Mar Morto também recebe a mesma água e ele não escoa, ele retém. E no Mar Morto não tem vida, né? Estão vendo vida agora em algumas pesquisas, um peixinho ou uma coisa ou outra. Mas o Mar da Galileia, ele sempre tem peixes, porque ele recebe e ele escoa, né? Mas o Mar Morto não, ele recebe e ele retém. Então, quando o tanto que é dado é cobrado. Se Deus ele tem te dado muito no seu ministério, na sua vida, ele vai cobrar em cima do que ele te deu. Nós vemos aquela parábola onde que Deus do servo infiel, ele deu 5 medidas para um, deu 5 denários, seria 5 dinheiros, né, o valor do denário. Eu não sei exatamente quanto custa, mas você imagina aí uns 5.000 reais ou 5.000 dólares. Ele deu na mão de um servo, ele foi lá e granjeou, negociou e ele multiplicou aquilo. Deu 3 para 1, ele também multiplicou aquilo. E o que ele deu 1, ele guardou aquele valor e não multiplicou, né? E esse homem foi praticamente despedido do seu trabalho. Isso é uma parábola, né? Ele foi despedido que pegou 1 e escondeu e não multiplicou. Mas o que teve muito, ele pegou aquele muito e dobrou o valor, né? Então, num aspecto das coisas que Deus tem te dado, tudo que o Senhor tem dado para você, seu ministério, meu ministério, e também os valores que o Senhor tem confiado em suas mãos, você também tem que fazer esses valores ser multiplicados e também tem que fazer com que esses valores, se ele tem te dado muito, é para você abençoar, né? É o que eu falei, tem muitas fábricas, muitas companhias grandes que os donos, eles não são cristãos, mas eles têm esse princípio de receber e uma porcentagem eles dão. E todos esses best-sellers que você lê, que falam sobre finanças, né? Nós temos muitos livros aí que fizeram muito sucesso. Eles falam sobre isso. Ele fala que tudo que você pega, você tem que escoar. Uma porcentagem, você tem que dar uma porcentagem, né? Essas grandes fábricas que nós vemos que fazem sucesso aí, que todos os dias nós vemos aí na televisão, ou nós precisamos dela, por exemplo, a Colgate-Palmolive. A Colgate, o dono da Colgate, ele pega 90% do salário dele e ele doa. 90% do salário ele doa e ele vive só com 10% do salário dele. E por isso que ela é tão famosa, né? Porque é um princípio bíblico que Deus ele coloca em nossas vidas, né? Dízimo, o que a Bíblia fala sobre o dízimo? Período da inocência, consciência, igual a Adão e Noé. Período dos patriarcas é igual a Abraão, Isaac e Jacó. Período da lei, Moisés. Período da graça, Jesus. Antes da lei, era voluntário. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja o Senhor, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Está em Gênesis 14, 18 ao 20. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimos. Gênesis 28, 22. Também dízimos na lei, né? Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, dos frutos da árvore são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas
resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30 ao 32. Em Números 18, 20 e 32, o dízimo das 11 tribos de Israel era destinado à tribo de Levi, que era responsável pela atividade do tabernáculo, né? Eu já tinha falado sobre isso. Jesus e a prática do dízimo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimos da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Jesus confirmou a prática do dízimos aos seus discípulos, né? Porque esse assunto está falando sobre isso? Porque muitas pessoas falam, mas o dízimo não está no Novo Testamento. Sim, o dízimo está aqui no Novo Testamento. Jesus está falando sobre isso, ele está confirmando a prática do dízimo aos seus discípulos, né? Dízimo recebido por Jesus, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, ao quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente e por interpretação, rei da justiça, e depois rei de Salém, que é o rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, de 1 ao 3. E aqui certamente tomam dízimo homens que morreram ali, porém aquele quem se testifica que vive. Hebreus 7, 8. De acordo com Hebreus, damos os dízimos às nossas autoridades, crendo que o Senhor Jesus está acima de todas elas. É um assunto um pouco longo quando a gente fala sobre isso, porque Melquisedeque é representado por Jesus, né? Que não tinha genealogia, não sabia, não tinha grau de parentesco, era sacerdote, e o próprio Abraão, ele deu dízimo a Melquisedeque, né? É uma história longa, né? Dízimo é para os nossos dias. Deus ensina a dar o melhor desde Gênesis. Abraão deu dízimo voluntário antes da lei. Jesus recomenda a prática do dízimo. Paulo orienta a prática de dar. Hebreus ensina que Jesus recebe o dízimo. Resultado: cremos que o dízimo é para os nossos dias. Na verdade, queridos, o nosso coração, muitas vezes, ele se fecha quando fala num assunto de dízimo e oferta. E eu, particularmente, até não, é um assunto muito polêmico. Como isso faz parte do curso, nós também temos que ensinar, né? Porque muitas vezes nós passamos por necessidade, dificuldade, não sabemos que muitas vezes é o devorador que está ali bocanhando o nosso dinheiro, porque Deus, ele deu tudo para nós, ele deu primeiro, né? Então ele quer que nós nos desprendemos de algumas coisas para que ele abra as janelas do céu, como diz Malaquias, e derrame bênção sobre nossas vidas, né? Onde que está o segredo? O segredo está em nosso coração, porque Deus, ele quer que nós abrimos os nossos corações para ele, né? E nos desprendemos. Mas a igreja que eu dou, olha, não queira dar conta disso. Se você quer, dá numa igreja séria, mas doe de todo o coração e dê com o coração aberto. E o Senhor, ele fala, faça a prova disso, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre as suas vidas, né? Dízimo do tempo, né? Eu já falei sobre isso, né? O corpo é igual a aproximadamente 50%, né?
Está falando do dia, alma aproximadamente 50%, 12, está falando de 12 horas. Espírito 0%. Igreja, corpo aproxima 45%, alma 45%, espírito 10%. Né? É o que nós precisamos dar ao Senhor do nosso tempo também. Né? Na verdade, muitas vezes nós utilizamos em nosso corpo 50% do nosso tempo, na alma 50% do nosso tempo, e nós não damos nada do nosso tempo ao Senhor, né? E o pastor Chori fez um cálculo ali, pegando 12 vezes 12, que deu 24 o dia, né? 2 horas e 24, na verdade, ele colocou aí 10% disso tudo para o seu espírito, é 2 horas e 24. Mas como nós praticamente passamos metade do tempo dormindo, e a metade acordada, eu vou cortar isso aí aproximadamente no meio, né? 1h12, mais ou menos, é o que nós devemos dedicar ao Senhor, o dízimo do nosso tempo, né? Esmola, o que a Bíblia fala sobre isso? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmolas, não façam tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmolas, não sabei a tua mão esquerda o que faz a sua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo recompensará publicamente. Esmola segundo Jesus, né? Mateus 6, do 1 ao 4. Quando a gente dá esmola, não precisamos estar postando, né? No Facebook, no Instagram, né? Eu vi esses dias até uma imagem do cara no meio de pessoas pobres, né? Uma foto, né? Um desenho, e ele tirando uma selfie, mostrando que está dando uma comida, uma cesta básica para uma pessoa. A Bíblia fala que a gente não tem que fazer isso. Temos que fazer em secreto, né? Que o Pai em secreto, ele nos recompensará publicamente. Ele vai te abençoar publicamente, mas também temos que abençoar, temos que dar esmola. Esmola segundo Paulo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às suas igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Está falando aqui que na igreja de Corinto houve né, o pessoal foram bem generosos com o povo da Macedônia, né? Esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, né? Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano, né? 2 Coríntios 8, 10. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nossos desejos não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, as farturas de vocês suprirá as necessidades deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. 2 Coríntios 8, do 12 a 14. Ajuda em favor de igrejas, né? Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e conclua os preparativos para contribuições que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como ofertas generosas e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Quando nós formos contribuir, quando nós formos dizimar, ofertar, temos que fazer com alegria, né? Não como seja para homens, mas mas para Deus. Aquele que semeia ao que semeia, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá o aumento, a semente fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. 2 Coríntios 9, do 10 a 11. O que na ajuda em favor das igrejas, nós vemos que a pessoa que vai semear, ela tem que dar semente ao que semeia. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, o Leonardo Paulino, que é um nosso irmão em Cristo, aí, que é o fundador da Nations Help. Ele é um semeador, né? Tudo que nós damos para o ministério que ele trabalha, ele tem crianças que ele supre no Haiti, tem crianças que ele supre no Paraguai, ele que mandou a Jéssica lá para o Camboja, né? Então, ele é um semeador. Então, nós temos que dar semente ao que semeia. É uma oferta de semente. Nós estamos dando semente e ele vai pegar aquela sua oferta e vai semear. E aquilo que nasce na vida das pessoas, elas voltam para nós também. E também pão ao que tem fome. Essa ajuda em favor das igrejas, quando nós damos pão ao que tem fome, está falando dos necessitados. Quando você leva uma cesta básica para a igreja, quando você leva, ou até mesmo uma oferta para os necessitados, você está dando pão ao que tem fome e semente ao que semeia. Priorizando os irmãos na fé. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, né? Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, do 9 ao 10. A nossa prioridade é estarmos ajudando, primeiro, os irmãos da fé, né? Aqui na nossa igreja, que ainda é online, toda a família que ela tem dizimado, né? Ela dizima, muitas vezes oferta, né? Nós já temos uma conta aqui, nós fazemos isso. E nós fazemos até diferente, né? Nós vemos um irmão que está com necessidade, uma pessoa que está precisando, nós semeamos na vida dessas pessoas. E o Senhor, ele tem nos abençoado grandemente, né? Nós, além de dizimarmos, nós temos ofertado na vida de pessoas, né? E tem sido bênção em nossas vidas. Nós somos provas disso, né? Que Deus, ele tem dado para nós, assim, o melhor dessa terra, né? Nós moramos aqui nos Estados Unidos, moramos muito bem, né? Nós moramos numa casa muito gostosa, nós temos a nossa casa aqui, o Pedro e a Ana têm a casinha dele aqui no mesmo bairro, a Dai e o Guga também compraram uma casa bem aqui do nosso lado, né? A Mel e o Eric, a Mel, né? O Guga e a Dai a Mel comprou um apartamentozinho, né? E eu fico muito feliz disso, em ver a palavra se cumprindo em nossas vidas, né? Que a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, os seus filhos, eles herdarão a terra, eles terão contrato, eles terão uma escritura na terra, né? E a gente vê a família como tem prosperado devido a isso, né? E nós temos que priorizar, como diz aqui o versículo, nós temos que priorizar, nós fazemos isso, nós priorizamos as pessoas da fé primeiro, né? Os irmãos, os familiares também, né? Nós priorizamos, né? Obedecemos um conceito bíblico, as pessoas estão mais próximas da gente. E muitas vezes eu e a Sil, nós temos um coração muito mole, né? E quando a gente vê uma pessoa com necessidade, Deus fala ao meu coração, ao mesmo tempo fala ao coração dela, e nós vamos lá e ofertamos na vida dos irmãos de uma pessoa, ou uma pessoa que está precisando, seja ela qual for, né?
Oferta. O que a Bíblia fala sobre oferta, né? Princípio de oferta no Antigo Testamento. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 3, 7. Nós conhecemos aí a história, né, de Caim e Abel, né? E Deus ele aceitou a, a, a oferta de Caim, a oferta de Abel, né? E não aceitou a oferta de Caim, porque Caim, Abel trouxe o melhor da terra, ele deu o melhor, ele serviu ao Senhor com alegria, né? E o que seria as primícias no Antigo Testamento, né? Como Caim deu, Abel deu as primícias, né? Apresente um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresente-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor, que está em Números 15, do 20 ao 21. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, do 9 ao 10. Dar prioridade na oferta é sinal que honramos a Deus, né? Quando nós damos prioridade, né? Eu lembro que um amigo nosso, pastor, ele fala que o vô dele, ele, quando ele recebia o salário dele, ele pegava, ninguém tocava no salário dele enquanto ele não pegasse aquele salário, tirava os 10% e dizimava, separava os 10%, né? E eles, graças a isso, eles reconhecem, né, que são alguns, os irmãos todos deles são pastores. Ele fala, por isso que nós somos prósperos, porque o nosso avô, ele plantou, ele semeou isso em nossas vidas. E ele separava o melhor e dizimava. E depois que ele dizimava, ele, do resto, ele fazia o uso, né? E ele plantava, inclusive, ele ensinou os netos como fazia, né, ofertas ao Senhor. Continuando com primícias no primícias no Novo Testamento. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Romanos 11, 16. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que o dormiam. 1 Coríntios 15, 20. O que alguém oferta simboliza o que de fato ele é. Eu sou santo ou separado para Deus. E o que Jesus representa para ele, né? Da forma que nós dizimamos, da forma que nós separamos as primícias ao Senhor, ele fala quem nós somos, né? Oferta no Novo Testamento é como um culto ao Senhor, né? Jesus olhou, viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de oferta e viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. Isso nós já lemos, né? Afirma que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela deu na sua pobreza tudo que ela tinha, né? Que está em Lucas 21, do 1 ao 4. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto racional de vocês. Então, Romanos 12, 1. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente.
Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Filipenses 4:18. Cada um dê conforme determinou em seu coração, com pesar ou não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Segundo Coríntios 9:7. Né? Isso tudo foi pego na Bíblia Sagrada, Princípio da Vida na Igreja, Kevin, aí tem aí os autores, né? Então, queridos, é um resumo, né, de tudo isso que nós falamos, né? A oferta, o dízimo, as esmolas, está na Bíblia e faz parte do culto a Deus. Quando o culto do Antigo Testamento, nós víamos que o sacerdote ele entrava, ele sacrificava, ele pegava aquilo que era de mais precioso, que as pessoas não podiam, os animais não podiam ter defeitos, não podiam ter nenhuma dificuldade, tinha que ser o melhor. E eles faziam o sacrifício. E também o povo, tudo que eles escolhiam, eles levavam para aquelas famílias, né? Que aquela família era separada para Deus. Era como se fosse você dando para o próprio Deus. Esse é um costume da nossa igreja. Nós não temos costume de falar de dinheiro, nós não ficamos apelando, nada disso, né? Porque nós sabemos que o próprio Deus, ele supre as necessidades. Mas para a gente poder desprender o nosso coração de uma parte que muitas vezes você já foi machucado, você já foi viu alguma coisa que não foi tão agradável aos seus olhos, referente a dízimos, nós estamos só aqui para falar para você. O dízimo, ele é legítimo, a oferta ela é legítima, a esmola ela é legítima, faz parte do culto a Deus, de você dar ao Senhor, né? Então, como eu falei no início, para quem que eu tenho que dar? Para quem que eu tenho que dizimar? Para quem que eu tenho que ofertar? Você tem que dizimar na igreja que você está. Se você é da congregação, dizima lá. Se você é da igreja de Deus, dizima lá, oferta lá, entende? Abençoe o ministério. Deus sempre abençoa as igrejas, Deus sempre supre as necessidades da igreja. Ele não depende do nosso dinheiro, repito, mas você precisa dizimar para que o seu coração se desprenda disso. A palavra fala que nós temos que trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento, para suprir, para a gente construir novos templos, para a gente tirar mais pessoas do inferno. Se você fazer uma analogia aqui, se nós pegarmos a Bíblia por si só, ela poderia, ela por si só, ganhar um prêmio nobre, né? A Bíblia. E tem muitas pessoas que se dispõem a estar, que são chamadas pelo Senhor para poder estar ensinando a palavra de Deus. Quanto que você não gastaria com psicólogos, com pessoas, quantas pessoas já não foram abençoadas, salvaram seus casamentos, saíram das drogas por intermédio de pessoas que levaram a palavra do Senhor. E, infelizmente, nós estamos aqui no mundo capitalista, onde que tudo que nós vamos fazer depende de dinheiro. Deus, ele não depende dessas coisas, mas o nosso coração, ele tem que ser desprendido das coisas da terra, né? Porque a Bíblia diz: aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E nosso tesouro está no Senhor Jesus. Amém? Como eu tenho sempre feito, eu acabei passando um pouco do tempo, porque é um assunto longo, né? E é bem complexo, e essa aula vai ser a única aula que vocês vão ver nós falando aqui de dinheiro. Única aula. Falando de dízimos e ofertas. E nós acabamos passando do tempo, eu vou deixar em aberto aí o nosso WhatsApp, vocês têm